Show de bola. Boa noite, pessoal. Aqui é Renato Fonseca. Hoje a nossa aula vai ser sobre movimentação, tá? Como eu falo para vocês, para mim é a parte mais importante do operacional. Eu acho que eu já convenci muita gente quanto a isso, tá? Porque a movimentação ela vai indicar para a gente se o mercado continua na mesma direção que a gente está observando que ele está, se ele vai ficar indeciso, podendo ter uma retração, ou se ele realmente vai ter essa retração e não vai continuar naquele índice, vai voltar. Tá? A movimentação é a mãe de tudo, tá? E é uma coisa que ela acontece sempre, a todo momento. Então eu posso falar para vocês até que uma simetria, né, que vamos dizer, um suporte e resistência mais antes estudado, mostrado para vocês, ele pode não acontecer sempre, né? Mas a movimentação ela está no gráfico 24 horas. O que acontece é que ela muda de uma forma ou de outra, tá? Hoje a gente vai apresentar isso para vocês e vai falar sobre essa movimentação, as características dela, beleza? Entendendo da movimentação, a gente começa a passar por simetrias, a gente começa a passar todo o outro operacional para a gente entender, beleza, gente? Então vamos lá, tá? Como a minha apostila está aqui, vocês estão conseguindo ver aqui a capa dela, né? Deixa eu só fechar isso aqui para conseguir dar um zoom maior. Vamos lá. Então vamos falar da movimentação. Deixa só eu achar aqui. Tudo isso que eu estou passando é parte da. Pessoal, por favor, vamos fechar o áudio aí, quem tiver com o áudio aberto, tá? Peço a compreensão de todos aí para permanecer com o áudio aberto, com o áudio fechado, desculpa. Eu inverti, tá? Antes a gente deu. Não, foi isso mesmo, né? Foi movimentação. É aqui mesmo. Não, é aqui, é isso mesmo. Eu dei uma invertidazinha aqui, tá? Vou mostrar, falar sobre movimento. Depois eu falo lá das três tendências. Então vamos lá, tá? Como a gente falou anteriormente, né, as velas têm três tipos de movimentação, né? Então a gente sabe que existem três movimentações distintas aqui que podem ser observadas no gráfico, tá? E cada movimentação dessa significa uma coisa para gente, beleza? Quem pode me lembrar aí pelo menos uma movimentação? Alguém pode falar para mim? Pessoal aí das Lenta, antigas, movimentação lenta. Qual é a outra? explosiva em duas etapas. Muito bom. Melissa ou Ariane que falou? Foi Melisse, né? Muito bom, gente. Então, Isso. lenta, Duas. explosiva e explosiva em duas etapas, tá? A lenta, para mim, é a mais importante que a gente vai operar. A gente vai operar baseado nessa movimentação lenta, tá? Por quê? Porque essa movimentação lenta, ao contrário do que muita gente ache, ela demonstra força. Tá? Então, quando você vê que o índice está subindo bem devagar, bem devagar, bem devagar, ele está demonstrando força, né? Vocês lembram lá quando eu fiz aquele desenhozinho do metrô, né? Do vagão. Então eu desenhei o vagão, né? E disse que a gente, na movimentação lenta, existem muitos operadores dentro daquela movimentação. Então eu tenho muitas entradas, né? E acontecem entradas em vários níveis do preço que está subindo ali. Então, dentro daquele período de movimentação, eu observo que eu tenho, digamos que, 100 pessoas entrando, né? Então eu vou ver aqui que eu vou ter um espaço muito pequeno aqui, tá? Opa, dentro do meu vagão. Vou ter várias entradas, uma perto da outra. Lógico, uma entrada no mesmo índice da outra, mas eu vou ter um espaçamento entre esses índices com entradas, tá? De uma forma muito próxima, tá? O que que acarreta isso aqui, né? Como eu também falei para vocês antes, né? Como que o preço funciona? O preço, ele não surge do nada. Ele vai por propostas. Então, ele está no zero, existe uma proposta para ele ir para o 1, ele vai para o 1. Existe uma proposta melhor para ele ir para o 2, ele vai para o 2. Agora,
duas propostas para ele voltar para 1,5, ele volta para 1,5. Então ele vai para onde ele acha propostas mais fáceis. E isso faz com que o mercado faça aquele movimentozinho de zigue-zague que a gente vê, tá? Baseado em quê? Naquele momento, a quantidade mais próxima e que tem um valor mais significativo é a quantidade que vai atrair. Então, nesse momento, o que eu tenho mais próximo que me chamou a atenção? Eu estou no 1. Para o 2 eu tenho 30 pessoas. Para o 1,5 eu tenho 60 pessoas. Ele vai cair para esse 1,5, porque é o momento que está atrasado, que está com mais pedido. Chegou no 1,5. O que que eu tenho agora de mais tendência? Eu tenho 50 pessoas para 2 e eu tenho 10 pessoas para 1. Ele vai para o 2, porque é o mais atrativo e o mais próximo, tá? Então é assim que ele vai funcionar. Nesse caso aqui, como ele tem muita gente, né, imaginando lá o nosso trem, é como se o índice fosse uma pessoa que tivesse aqui, beleza, ó, nesse cantinho, e ele precisa passar para chegar aqui na porta do trem, tá? Então ele vai passando e esbarrando em uma pessoa ou outra, e ele vai parando nessas pessoas, porque ele encontrou uma barreira, é aqui que ele para. E ele vai parando, e parando, e parando, e parando, e vai, mas ele continua subindo, porque ele tem um local certo, tá? O que está acontecendo aqui é que cada vez mais pessoas vão apostando num crescimento daquele índice. E aí o índice ele vai ganhando força e vai subindo. Então, quem está aqui vai subir 1,5? Não, vai subir para 1,6. Não, vai subir para 1,7, 1,8, 1,9. E eles vão acreditando nessa subida. E o índice ele sobe, para, sobe, para, sobe, para, sobe, para, sobe, para, até que ele chegue no final aqui do tempo, tá? Evoluído, tá bom? O que que isso vai fazer com que a gente aqui perceba? Como que ele vai reagir numa vela? Se eu tenho um índice que está crescendo e eu vejo que a vela está aqui, o índice vai funcionar como? Ele vai crescer bem devagar, bem devagar, bem devagar. E ele vai subir, certo? Ao ponto de que, findados 60 segundos, ele acaba, tá? E o que que a gente entende? Como o mercado está forte, pode ser que nos próximos segundos, não importa se 10, 15 ou 20, ele continue subindo, tá? Mas se ele está forte, ele não vai retrair, ele não vai voltar. Então acredita-se que o índice vai continuar subindo, talvez um pouco menos, talvez descendo um pouco e voltando, mas ele nunca vai retrair. Ele sempre vai agir em continuidade, tá? Alcançando até um patamar que seja o limite que ele aguente, e aí naquele limite ele já não está fazendo essa movimentação lenta, ele vai estar fazendo uma outra movimentação diferente, que seria o quê? Uma movimentação de indecisão, uma movimentação em que a gente sabe que a gente não sabe para onde vai. Por quê? Porque provavelmente eu estou naquela vai, não vai, naquela minoria. Então tem 50 pessoas apostando para a subida, 50 pessoas acreditando na descida, e ele fica, subiu, não, vou descer, subiu, não, vou descer, tá? Nessa representação do nosso gráficozinho aqui, tá? Deixa eu fazer uma outra cor aqui. Então seria aqui, ó, opa, esse nosso próximo mercado, que é o mercado que está mais indeciso. Eu não tenho tanta gente dando entradas em todos os índices, vamos dizer assim, acreditando. O pessoal não está tão consciente, tão acreditando que vai subir. Então, uma pessoa dá uma entrada aqui, tá? Outra pessoa dá uma entrada mais aqui em cima, quando ela percebeu que subiu, tá? Aí daqui a pouco o índice subiu, outra pessoa acreditou aqui embaixo, aí uma outra pessoa dá uma entrada mais aqui em cima, aí não, vai descer, a pessoa dá uma entrada aqui de novo, e aí outra pessoa vai dar uma entrada mais aqui em cima, e fica nessa indecisão, tá? E aí gera um espaço maior entre, né, os índices que tiveram a credibilidade que alguma coisa iria acontecer, tá? Isso gera um espaçamento maior. Quando não tem espaçamento maior, não tem esse bloqueio que a gente percebeu lá em cima. Então, o que que o índice vai fazer? Ele vai subir mais rápido, tá? Como que ele vai se comportar? Então, o nosso índice, nesse caso aqui, ele age, ele está nesse ponto,
recebeu ordem para vir para cá, parou aqui. Não teve uma ordem lá em cima, teve uma ordem embaixo de novo. Ele volta. Depois ele teve uma ordem lá em cima. Ele sobe. Outra lá em cima. Subiu de novo. Só que o pessoal indeciso achou que ia baixar. Voltou para cá. Depois ele subiu de novo. E ele fica nessa, tá? Então, ele dá várias explosões. Subindo, descendo, tá? Logicamente desordenado. Não ocupa uma sequência. Mas ele fica subindo e descendo, tá? A gente não consegue prever quantas velas ele sobe, até que ele suba e termine. Não necessariamente ele vai terminar no alto. Ele pode chegar aqui e cair, e começar a descer, e cair. Subiu e caiu. O que que isso vai fazer com uma vela? Isso vai fazer com que a nossa vela tenha uma reação que ela faça subida, descida, subida, descida, desceu, voltou, subiu, explodindo em duas etapas, pequenas explosões. Uma pequena explosão, outra pequena explosão. Uma pequena explosão, outra pequena explosão. Geralmente elas são simétricas, geralmente elas têm o mesmo tamanho. Algumas vezes não, mas na maioria das vezes é o mesmo tamanho. Isso vai fazer com que a vela tenda a sempre retrair. E aí pode acontecer dela terminar no contrário, tá? Com uma chance muito grande da cor que estava anteriormente, e geralmente ela deixa o quê? Pavio. Opa, merda. Geralmente ela vai deixar pavio. Beleza. O que significa o pavio, gente? O pavio, como eu falei para vocês, é tentativa. Tentei chegar aqui e não consegui. Tentei chegar aqui e não consegui. Essas tentativas, lá na frente, elas vão virar o quê? O que que vocês lembram que elas podem virar? Duas coisas. Fala para mim. Lembra que eu Intenção e mostrei? negação. Oi? Intenção e negação. Exatamente, negação e intenção. Uma hora o movimento pode significar que eu neguei subir e não quero mais. Outra hora o movimento pode me indicar que eu tentei e não consegui, mas vou conseguir na próxima. Então isso já dá um rumo para a gente saber para onde operar, tá? Deixa eu fazer aqui uma marcaçãozinha para ficar entendido isso. Então, pessoal, os pavios são muito importantes porque eles vão me indicar negação ou intenção. A gente nunca vai deixar o pavio de lado. E esse pavio, ele sempre vai dar uma pista do que possa acontecer para a gente, beleza? Operando o fluxo de continuidade, pessoal, vamos lá, mais uma observação. Operando um fluxo de continuidade, vou desenhar um fluxo de alta aqui, porque é o que está acontecendo aqui, tá? Operando um fluxo de continuidade de alta, deixa eu botar uma cor aqui, branca. Não, branca não vai aparecer. Vou botar preto. Deixa azul mesmo. Operando o fluxo de continuidade de alta, gente, a gente sempre vai acreditar que essa tendência vai para a alta, beleza? Então eu tenho somente um sentido. O único sentido que eu opero aqui, que é o recomendado, é a favor da tendência. Sempre vou operar para cima. Concorda comigo? Pessoal, pode responder, tá? Estão me ouvindo? Sim, Beleza, participa aí, gente. Ajuda a gente aí a fazer uma aula mais dinâmica. Então, no fluxo de continuidade, eu sempre opero a favor do fluxo. Isso aqui já é o principal motivo que a gente opera fluxo de continuidade, porque muita gente tem uma dificuldade danada em saber qual é o rumo que eu vou operar. Quando eu opero para alta, quando eu opero para baixo. Quando a gente está no mercado lateralizado, diz para mim se não é verdade ou se é mentira, tá? Quando eu estou no mercado lateralizado, retinho, tá? É muito fácil eu errar. Às vezes eu dou uma entrada para alta. Professor, tem como mudar a Oi. cor dessa seta, porque preto fica ruim para Tem. ver. Vou tentar botar branco aqui. É porque eu tô operando no espaço pequenininho e tá ficando complicado. Vamos ver branco aqui. Beleza, eu vou tentar operar só nesse cinza aqui. Beleza? Tá aqui, tá? Deixa eu fazer a linha.
Show. Opa, beleza. Então, gente, quando a gente está lateralizado, às vezes eu dou aquela entrada para alta, né? E o mercado termina em baixa. Caramba, tá muito ruim isso aqui. Pera aí, deixa eu ver o que que houve aqui. Show. Dou entrada para alta. Eita, tá difícil aqui. O mercado fecha em baixa. Aí eu vou nessa próxima aqui, dou uma entrada para baixo, o mercado fecha em alta. Então aqui a volatilidade é muito grande. Por quê? Porque como a gente sabe, no mercado lateralizado a gente trabalha muito dentro do pavio, tá? Uma das coisas que eu cobrei no início do curso lá, quando a galera começou, a galera das antigas, era o quê? Pegar pavio, né? Para vocês entenderem quando pegar pavio. Quando pegar pavio, vai ser o quê? Vai depender muito dessa explosão. E aí a gente vai aprender a operar nessa explosão de forma a conseguir ter uma assertividade nela, tá? Por enquanto eu estou mostrando como ela acontece para vocês, o que pode acontecer de tendência, tá? Depois a gente vai trabalhar. O que eu quero falar com isso aqui é o seguinte: se eu já tenho agora uma confluência, que é a operar sempre a favor da tendência, tá? Sempre que me sobrar um pavio dentro dessa vela, aonde eu vou dar preferência para operar? No pavio de cima ou no pavio de baixo? Pessoal que já é da antiga, me responda, por favor. Nesse fluxo aqui, tá, de continuidade, sobrou um pavio. Aonde eu operaria se eu precisasse operar nesse pavio? De Pavio de baixo. De que forma? Para qual sentido? Sentido do baixo. fluxo. Sentido do fluxo, a favor da tendência. Beleza? E aí, o que que a gente sabe agora? Eu já tenho uma análise, eu já tenho um filtro. O que que me falta mais? Gatilho. Gatilho. Quando é o gatilho? Aí que tá. O gatilho vai ser quando o que que a gente mostra na operação de tendência de explosão em duas etapas, que eu não vou falar agora, eu vou falar na próxima aula, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: observando a movimentação, a gente até pode operar ela no fluxo, mas eu preciso ter um conhecimento muito melhor. Eu preciso ter uma estratégia muito melhor. Eu preciso trabalhar muito melhor. Só que, para o fluxo de continuidade, isso não é assertivo. Por quê? Porque uma movimentação explosiva, ela não tem a certeza de que vai continuar. Então, eu só operaria num pavio se eu tivesse uma plena certeza de que eu preciso operar aquilo ali. Eu não vou operar a todo momento, porque eu vou tomar loss. E se eu começar a operar no pavio, eu vou acostumar a operar no pavio e eu não sei operar no pavio ainda. E quando eu souber operar no pavio, a movimentação não está confiável para eu operar no pavio. Por quê? Porque operando o pavio, eu posso muito bem estar aqui em cima e a indecisão voltar aqui para baixo, rapidamente, numa explosão, e eu tomar um loss. Conseguiram pegar a visão disso aqui? Sim. Beleza? É uma visão que muita gente toma loss. E hoje acho que alguém falou isso no grupo. Ah, eu estava dando entrada e ele estava derretendo. Olhou lá atrás se tinha pavio? Se tinha pavio lá, era intenção de retração. Então a gente sabe que naquele escopo, entre aqueles índices ali, há uma chance grande de derretimento ou de explosão. Então não vou operar. Por quê? Porque pode ser que uma hora a casa caia. Não tem segurança. Então não opero no pavio. Ah, mas eu não posso operar no pavio? Não, não falei isso. Só que você não pode denominar o seu operacional em pavio. Então, esse movimento de explosão em duas etapas não vai combinar com o nosso operacional, beleza? Quando aparecer esse movimento de explosão em duas etapas, significa que o mercado vai lateralizar, vai ficar reto. E aí é o horário da gente o quê, pessoal? Sair fora. Sair fora, procurar outro par, beleza? Por quê? Porque se eu ficar aqui, eu vou dar alta tomando baixa, eu vou dar baixa tomando alta.
Eu acho que eu estou resumindo o que está acontecendo, o que vocês estudaram das outras vezes. Eu não sei se está ficando mais fácil o entendimento para vocês agora, trabalhando as três movimentações juntas e juntando, concatenando tudo. Tá conseguindo ser mais claro agora? Show? Beleza, tranquilo, tá? E aí sobrou a última movimentação, que é a movimentação. Qual é? Pode falar, tá, gente? Tem problema se não falarem, não. Qual é a Explosiva. movimentação? Explosiva. E aí, gente, a explosiva é o quê? A explosiva ela tem duas, dois, duas, Etapas. duas tendências, tá? Então vamos lá, gente. Lembra dos exemplos que eu dei? Imagina se eu pego uma bola e tá com muita força na parede, ela vai bater e ela vai voltar até mais longe do que de onde eu tô. Então é a explosão, tá? Uma explosão é muito forte, é uma força muito grande. Então, alguém já teve dentro de uma explosão aqui? Eu já tive, é sinistro, velho. Eu trabalhava num navio dentro do canhão, então eu ficava dentro do canhão e quando o canhão dava porrada lá na granada para explodir, era uma pancada que parecia que eu tava tomando um tapão aqui na cabeça aqui. Velho, é uma força sinistra com a parada, velho. Eu vou ver se eu tenho um vídeo, eu mando para vocês depois. Bau! E a parada treme toda, e tu, aquela coluna de ar te jogando pro fundo. Então é uma força muito grande, velho. E essa força da explosão, ela sempre vai ser maior do que aonde você bateu. Ela sempre reverbera, ela sempre bate. Se eu dou um tiro aqui em casa, aqui na parede, a bala volta na minha cara, com mais pressão do que se eu desse em mim mesmo, se eu virasse. Por quê? Porque ela pega força e ela volta, tá? É como se uma parada pegasse, é, a perna da negação barra força. É como se ela pegasse uma mola, segurasse e receba a desgraça. E, puf, te manda. Então ela vai com mais força, tá? Olha o Jack rindo aí. Agora eu tô falando igual o Jack. Então, pessoal, o movimento explosivo, de início, ele indica uma tendência de reversão. Então, nesse caso aqui, pode ser que aconteça uma simples retração, como aconteceu aqui, né? O índice subiu e desceu nessa mesma vela aqui. Quando existe explosão, é como se eu tivesse, continuando aqui, vamos pegar essa velinha e vamos começar a operar essa vela aqui para mostrar para vocês. Ó, nessa vela criou-se uma vela nova aqui e essa vela explodiu, bateu aqui rapidamente, dessa forma mesmo, não foi pequenas explosões, ela bateu com tanta força que ela derreteu, voltou. E ela vai fazer isso aqui, terminar aqui, beleza? Isso que aconteceu na vela, tá? Vamos lá, vamos começar a analisar friamente o que aconteceu aqui. Ela bateu em cima, deixou o pavio. Show? Tá dando para ver o pavio, né? Eu queria tirar essa. Deixa eu abrir um Word aqui só para tentar clarear isso aqui para vocês, velho, mas acho que vai ficar pior. Deixa assim mesmo. Então, ó, ela bateu e voltou com tanta força que ela deixou um pavio. Depois ela derreteu e ela desceu bastante, tá? Sem imaginar a movimentação, imaginando estaticamente. O que aconteceu com essa vela aqui? Criou o quê? Que padrão é esse aqui? Negação barra força. Negação barra força, que vocês já sabem. Mas eu não sei o que é negação barra força. Eu consigo avaliar que rompeu esse ponto aqui, ó, esse pavio aqui. Se rompeu esse pavio aqui, que era um ponto que poderia ser uma negação ou até mesmo uma intenção, se fosse uma intenção, já chegou e já passou do que ele queria. Então já deixou para trás. Se é uma negação, negou, mas agora ele aceitou. Então o que que eu vou entender? Que na próxima vela ele vai obedecer essa tendência aqui. Então ele vai operar em continuidade. Beleza? Ah, professor, mas ficou a mesma cor. Ficou a mesma cor. Mas o movimento inicial, ele bateu lá em cima e ele voltou jogando para baixo. Então a reversão, na verdade, não é que tem que mudar de cor, não, tá, gente? Nem sempre ele vai mudar de cor. Pode acontecer dele mudar de cor? Pode, tá? Mas pode acontecer dele mudar de sentido. Então, se ela explodiu muito para o alto, ela vai bater e ela vai descer lá para o inferno. Se ele bateu muito para baixo,
ela vai descer e ela vai bater lá na Lua. É isso que vai acontecer. Não importa se a vela vai terminar verde ou vermelho, o que importa é que a vela vai reverter a primeira pancada, a pancada forte, tá? A gente erra muito porque a gente acha esse é operacional, acha que se aqui deu um pavio, tem que terminar verde. Não, não tem que terminar verde, porque ela bateu lá. Se ela bateu lá, ela vai bater a cara e vai voltar. Eu estou tentando lembrar o exemplo que eu dei. Saí da minha casa, o Jack é meu vizinho, saí da minha casa, fui correndo lá no Jack tomar uma cerveja. Aí desci do meu prédio correndo aqui, pá, uma chuva do caramba, fui lá na casa do Jack. Quando eu cheguei no portão do Jack, a mulher dele tava lá gritando com ele. Eu bati no portão dele, já voltei rapidinho para minha casa. Por quê? Porque eu não sou nem doido de ir lá. Tinha uma força muito grande me expulsando de lá. Reversão é isso, tem uma força muito grande, maior do que o movimento, fazendo com que eu haja no sentido oposto ao que eu tô iniciando. Então, eu iniciei um sentido muito forte. Não tinha ninguém para me impedir porque estava chovendo, então não tinha ninguém na rua, tá? E eu fui. E cada vez foi aumentando a velocidade. Por quê? Porque eu tô na água deslizando, escorregando. Quando eu cheguei na casa dele, que eu ouvi a mulher dele gritando, não deu tempo de eu frear. Eu só dei um pancadão, pau, no, no portão dele, fez barulho e saí. Ele pode até ter visto, mas ele falou: rapaz, isso aí foi algum moleque da rua que chutou. E eu vim para casa e eu tô de boa e a mulher dele não vai ligar para mim para brigar. Beleza? Então, gente, o exemplo prático é só para vocês entenderem aí, captarem o que eu estou falando. Existe uma força muito grande aqui em cima, tá? Que quando eu não tenho nenhuma resistência aqui, eu vou subir, vou bater e vou voltar. Então, voltando ao nosso trenzinho, eu vou desenhar o nosso trem aqui que está mais legível, tá? Na reversão, tem o nosso trem. Opa! Tem o nosso trenzinho, beleza? E aí eu vou ter uma entradinha aqui. Opa! Uma entradinha aqui. Aí, como tem muita pouca gente, eu vou ter uma outra entradinha aqui. Beleza? Uma outra entradinha aqui, certo? E o que que vai acontecer? Eu vou passar muito rápido. Então eu vou explodir. Opa, cadê, né? Aqui. Cara, tá muito ruim depois que eu troquei que eu atualizei esse zoom, velho. Esse aqui é muito complicado para mexer com essas ferramentas. Então ele explodiu, beleza. Bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou. E vai ficar nessa e até decidir qual é o melhor. A tendência é sempre ele bater no índice e reverberar, voltar. Bateu no outro, é mais forte, ele volta. Bateu no outro, é mais forte, ele volta. Bateu no outro, é mais fraco, ele caga e passa. Então é assim que ele vai funcionar, tá? Mas como a gente vê essa movimentação aqui? A gente vai ver essa movimentação quando a gente percebe que a vela faz isso aqui, ó. A velinha tá na boa aqui, ou tá crescendo e puf! Deu a explodida, desceu, perdeu o rumo. Geralmente ela deixa um pavio muito grande. Isso é o quê? É o derretimento ou a explosão. Quem nunca, tá? Tá operando, aí no finalzinho a vela vem e pum, e deixa o paviozão. Também é uma explosão, também é um movimento explosivo. Mais lento, mas é explosivo. Ou operou para baixa, aí a parada pum, e deixou o paviozão, tá? Opa, ai, cara, tá uma porcaria desenhar aqui, mas beleza. Beleza? Então, o movimento explosivo, de primeira, ele deixa pavios muito grandes. E ele vai indicar sempre uma negação. Então, sempre que a gente vê isso aqui é porque lembra dos 10 segundos, que eu vou falar mais lá para frente, não vou falar agora para não confundir a galera. Quando o índice bate, no finalzinho ele desceu, é uma explosão. Ele pode descer devagarzinho ou ele pode descer. E é o que sempre acontece e a gente fica indignado que, né, como aconteceu hoje, caramba, eu acreditei que ia subir, quando chegou no final ele bateu e voltou. Tinha uma força muito grande lá, filho.
que não ia passar nem por reza braba. Então, quando chegou lá, ele só deu um tapa na cabeça do índice, desce, puf, o índice, desceu, acabou, chorou, tá bom? Qual foi o seu erro? Não ter olhado lá atrás que tinha um pavio grande terminando naquele andar. Então, sabia que ali tinha alguém batendo na cabeça do índice para o índice descer, ou embaixo batendo na bunda dele para ele subir, tá? Então, prestem atenção nesse operacional. A primeira parte da explosão é essa, tá? Ela é muito tendenciosa para reversão, tá? Só que, tá? Pode acontecer uma coisinha, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Droga. E nada funciona nessa porcaria. Se eu pegar. Tá vendo? Apaga errado ainda. Vamos lá. Voltando pro meu trenzinho, tá? Então eu tenho aqui minha explosão, onde aqui, ó, eu tenho comprador, eu fiquei um espaço muito grande sem comprador, e aí beleza. Só que a partir daqui, a galera começou a acreditar no mercado. Então, quando o mercado chegou lá em 1,792, a galera acreditou. Ah, vai continuar subindo. E aí todo mundo começou a dar entrada aqui. Plá, 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 plá. E aí, cara, o que que acontece aqui? Acontece uma parada muito louca, um fenômeno extraterrestre, que onde ocorre uma explosão, e aí o índice começa a tratorar. E vai subir devagarzinho, devagarzinho, até acabar os 60 segundos, tá? Na vela, como a gente vê isso na vela? Deixa eu apagar a desgrama grande dessa aqui, tá? E botar aqui. Show. Então, na vela, eu vou perceber que a vela vai fazer isso aqui. Explodiu, começou a tratorar. Aí, filho, o que que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, como a galera aceitou ali o índice, tá? Depois da explosão, a galera aceitou a pancada. Então é como se eu tivesse feito uma explosão e tentado parar ela com a peneira. Já viu? Quem já trabalhou em obra lá, fazia isso com chapisco lá, tinha aquela maquinazinha que você chapiscava, ele cuspia o chapisco, e aí se tu botasse na parede, ele batia e espalhava para tudo que é lado. Aí se tu pega a peneira, mete na frente, ele, o chapisco batia ali, perdia a força e colava na parede, perfeito. Então, é isso aí. Para quem não entende de obra, depois eu tenho um vídeo de eu chapiscando parede na minha casa lá no Rio também, eu vou mostrar para vocês. É... É o chapisco. Houve a explosão, só que a força que estava ali não foi uma força suficiente para conter essa explosão e fazer com que ela desça. Por quê? Porque o mercado já estava acreditando que iria subir. Então, acima deles ali, eu tinha uma quantidade maior de pessoas aceitando aquele crescimento, tá? E falando, não, então já que é para crescer, vamos crescer. O que aconteceu nesse momento? Houve uma explosão e depois o índice começou a tratorar, tá? Isso aqui é como se eu tivesse nessa vela de força aqui, escondida dentro dela. Olha que legal, velho. Quando vocês tiverem essa visão, já resolve tudo. É como se dentro dessa vela eu tivesse aqui, ó, um pavio escondido. E essa vela virasse uma negação barra força, onde não houve negação, tá? Mas o que eu quero mostrar, a força do pavio de negação para baixa, ela esteve aqui. Então eu tive uma negação para baixa muito grande, tão grande que ela nem desceu, ela só subiu. Então eu tive uma afirmação muito grande para alta, que foi a explosão. Explodiu. Só que quando chegou lá em cima, não teve nada que barrou ela. Por quê? Lá em cima, os investidores, os traders, eles estavam aceitando o crescimento do valor. Então, quando bateu ali, o que que aconteceu? Vaporizou-se toda essa força e entrou no mercado de novo com a galera aceitando o crescimento. E aí ele voltou a crescer normalmente. Geralmente, quando acontece isso, o efeito é contrário ao do explosivo.
Então, se no explosivo ele bate, ele tem uma tendência de reversão gigante, nesse aqui, a tendência de continuidade passa a ser muito maior. Por quê? Tive uma força danada, ela bateu ali, rompeu aquele campo, que seria o limite, e agora ela continua subindo. Deixa eu pegar aqui direito. E agora ela continua subindo, obedecendo a tendência. Beleza? Não me importa se vai fazer uma vela grande ou se vai fazer uma vela pequena. O que me importa é que a certeza de que ele vai fechar acima desse índice que ele finalizou é muito grande. Então a gente precisa prestar atenção nisso aqui, tá? Esse efeito explosivo, ele aparece muito menos do que os outros dois. Então, ele é raridade aparecer. E esse efeito explosivo com a movimentação lenta, ele também é um pouco mais raro. Então, sempre que vocês observam isso aqui, é uma entrada clara, clara e sem dúvida de que vocês precisam operar e entrar nessa vela. Agora, quer ver uma parada muito louca? Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo no operador. Vou apagar os exemplos, tá? O pessoal conseguiu entender? Tá claro para a galera aí? Conseguiram entender? Deu para entender, Renato. Eu achei muito Beleza? interessante isso aí. Beleza, vou apagar, tá? Só para eu abrir no gráfico, eu quero mostrar uma outra parada, tá? Que muita gente toma loss e nem percebe. Às vezes eu estou no mercado, deixa eu entrar aqui. Vou entrar no demo, tá, pessoal? E não peguem sinais porque eu vou dar esmo, tá? Se ele quiser entrar, né? Parece que ela tá me sacaneando hoje, ó. Como assim? Ué. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Sim, tô vendo. Alô? Alô, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá dando pra ouvir. Sim, Renato, estamos estamos ouvindo. Beleza. Tem um errozinho de áudio aqui. Se o pessoal não me ouvir, fala comigo, tá? Ok, Renato, nós Fala estamos pra mim alguém aí ouvindo. pra eu ver se eu tô ouvindo vocês também. Renato, estamos te ouvindo. Bom, pelo Alguém menos tá eu. falando aí? Estamos ouvindo, Não? Renato. Tô Estamos te ouvindo bem. ouvindo. Tá ruim. Pera aí. Fala aí. Pode falar. Estamos te ouvindo, Renato. Ah, agora eu tô te ouvindo. Se Salve, reverberar, Renatão. agora eu tô ouvindo. Deu algum problema no fone, velho. Mas vamos lá, não vou parar para ver isso não. Na próxima aula eu vejo. Aqui, ó, por exemplo, tá? Geralmente não, essa vela não, mas essa vela aqui, ó, beleza? Essa vela muito grande aqui que seria uma exaustão, tá? Então, muita gente, se olhar para essa vela aqui, analisar essa vela aqui, tá? Sem saber a movimentação dela, tá? Iria dar entrada para a retração, sentido contrário, para a reversão, beleza? Por quê? Porque subiu demais o índice, é maior exageradamente do que as outras, deixou um pavio que pode ser uma negação. E aí a pessoa não vê isso aqui e dá uma entrada, beleza, tá? Se essa vela foi explodindo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, fez isso aqui, voltou, beleza, tá? Só que se essa mesma vela aqui tem uma ação explosiva, então aqui, ó, ela faz uma explosão. Deixa eu tentar mudar aqui, botar uma cor preta aqui. Ela explode, ela saiu daqui, puf, explodiu até aqui embaixo aqui. Beleza? E aí depois disso aqui, deixa eu botar, vou botar um rosa, mas é como se fosse vermelho, é só para diferenciar aqui para vocês entenderem, tá? Depois disso, ela desce.
e vai começar a fazer a tratoragem. Tá, 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 tá. Ela pode até ir um pouquinho e voltar um pouquinho, deixando esse mesmo pavio, beleza? O que que eu tenho aqui? Eu tive uma explosão e eu tive uma movimentação no final dela tratorada e bem concisa, bem concisa, bem concisa. No finalzinho, ela deu uns 2 pezinhos ali de retração. Eu entraria para cal nessa vela? Não. Não. Não, Quem acha que não? eu acho que esperava negativar um pouco por causa do paviozinho que deixou e pegava continuidade. Continuidade. Beleza. Ela pode dar um Prudente. descanso ou um final de movimento, né? Oi? Ela pode dar um descanso ou um final de movimento, né? Não, Ou mesmo a continuidade. não. Quem foi o outro que falou? Não? Vladimir que falou? Não, Vanderlei. Não, depois Eu do acho que Vanderlei. ela gastou todo o preço, né? Não, então, vamos lá. Ela deu uma explosão. Depois ela aceitou o valor. E ela continuou descendo. Então ela entrou numa tendência de alta. Ela está com força cheia de novo, porque lembra como eu falei, quando ela deu a explosão, aquela força da explosão ela não voltou, ela está sendo aproveitada só para dissipou. Então ela vai continuar descendo. Se ela continuar descendo normal, gente, no finalzinho ali, 2 segundos ela deu aquela retraída, aquilo ali é um pentelésimo em relação a toda a força que foi imprimida para baixo. Então você vai entrar aqui para continuidade, mesmo que essa vela seja do tamanho da minha cabeça, tá? Por quê? Porque a movimentação dela indicou que no final houve uma força. Então, digamos que nos 15 segundos, 20 segundos finais, a galera começou a acreditar que o índice ia descer. Então, ninguém acreditava até os 15 segundos finais, até os 15 segundos finais. Então, eu fiquei 45 segundos. Ninguém acreditava, ou ninguém estava nem no mercado. Tinha um cara que entrou no mercado lá em cima, e aí um tempão depois o outro foi lá embaixo. O índice ficou naquela indecisão. E aí daqui a pouco o índice fez o quê? Opa! Estão puxando lá embaixo. Desceu. Quando ele desceu, chegou lá embaixo, pô, podia ser o caso de eu estar correndo com tanta vontade que eu ia chegar na casa do Jack e bater com a cara no portão, mas não foi, por quê? Porque ali, porra, tava o Jack e 10 amigos dele dentro da casa dele fazendo churrasco. Então, peraí, meu, já entrei chamando bom. Entrou, aceitou o índice e continuou descendo. E aí eu percebi que a movimentação mudou, teve uma explosiva, mas ela teve uma movimentação tratorada depois, uma movimentação lenta depois. E isso faz com que eu acredite que o mercado está aceitando aquela continuidade. Se o mercado está aceitando aquela continuidade naquele tempo, e não foi um tempo muito grande que cansasse a vela, eu posso operar para continuidade aqui tranquilamente. Por quê? Ou a situação ia ser diferente dessa vela aqui. A situação ia ser uma vela de baixo, não rosa. Ia formar uma continuidade para baixo. Não me importa se muito grande ou muito pouca, tá? O lance que a Bia falou, foi Bia ou a Jéssica que falou que esperaria negativar um pouquinho. Também análise, tá? Porque se aconteceu aquela primeira explosão lá, pode acontecer uma segunda explosão aqui. E aí, se ela der uma explosão, aí você vai pegar aqui no meio. E aí, cara, se aqui na frente ela perder força, tiver 3, 4 pessoas ali, uma galerinha que não é muito michuruca, bateu, ele não aceitou o índice e ele fica fraco, ele perde. Porque pode acontecer isso. Eu tratorar uns 2 segundinhos ali, porque tem uma galera que está acreditando, mas só naquele ponto ali. Depois daquilo ali, perdeu. E aí ele perdeu a força, ele retrai. E aí é outro lote, tá? Então a gente nunca vai pegar depois de uma explosão, tá? E a gente nunca vai pegar uma retração depois de uma explosão com movimentação lenta, beleza? Toda vez que houver uma explosão, a gente opera para a próxima vela, a gente nunca opera para a mesma vela. Então, se essa vela houvesse essa mesma explosão e eu tivesse esperado ela negativar, mas ela explodiu, eu iria fazer a mesma análise que eu fiz nessa, e se desse certo, eu iria operar em continuidade na próxima vela de cara.
Não espera. Por quê? Porque você já teve confirmação demais, tá? E um pentelinho desse aqui não é 10% da força que tem ali. Se você somar em tamanho, você vê que tem um negócio desse tamanho para um negocinho desse tamaninho que não faz falta em nada. Pode ser um ruído, tá? Fora que, como é caso de força, a gente pode operar 2 segundos antes. A gente iria operar antes desse pingolim que deixou aqui e iria continuar subindo normalmente. Não ia ter problema nenhum. Beleza, pessoal? Deu para compreender? Beleza, entendi. Professor, Oi. é, se ficar uma explosão é safanada, né? Sem ser uma única explosão e depois tratorar. Se ela ficar ali safanando e depois tratorar. A análise é a mesma para continuidade? Então, aí se você tem uma explosão, pô, sanfonando, gostei desse, desse termo, vou usar isso aí. Se ele ficar, explodiu, sanfonou, né? Sanfonar é explodir em 2 etapas, né, gente? Então vamos lá. Ó, a vela explodiu, aí ficou sanfonando. Porão, 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 porão. Só que chegou no minuto, ela começou a descer. Aí aquela observação que eu falei dos 10 segundos. Se nos 10 segundos finais ele começou a tratorar e foi tranquilamente, mas ele não pode mais dar um pentelésimo para cima. Se ele der, já era. Por quê? Eu não entro. Porque geralmente a movimentação de explosão em 2 etapas, não sei se vocês perceberam, mas é a que mais aparece. É a mais comum. Porque o mercado nunca está sempre seguro. Nunca está 100%. Então, ela vai aparecer muito. Inclusive, quando você tem uma movimentação forte e aquela movimentação forte começa a ter saída de pessoas, saída de compradores ou de vendedores, dependendo para onde você está operando, tá? O índice ele sobe, daqui a pouco ele começa a ficar descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo, e aí vai cada vez mais rápido até o momento que ele está sanfonando, tá? Então, se deu explosão, mas começou a sanfonar, cara, tá indeciso. Então não entra, tá? Vai acontecer de depois tratorar e você poder pegar? Pode acontecer, mas é uma análise muito complicada, muito grande. Então você já está queimando mufa demais. E o nosso operacional é o quê, gente? A gente não ficar pensando muito para a gente não se cansar. Então eu não entro. Esquece uma vela assim, tá? Entrem sempre na certeza. Por quê? A razão de ser do operacional é juntar 3 confluências que te convençam a operar. Você consegue, nesse pouco espaço de tempo aí, entre uma explosão, 3 sanfonadas e o forró acabar, você consegue tirar 3 conclusões certeiras do que você vai operar? Geralmente não. Então, dispensa e pula para a próxima vela. Não precisa ter pressa de operar naquela vela ali. Pegue mais na certeza. O que faz a galera, às vezes, não ter uma assertividade muito grande é que, tipo assim, vocês têm que operar sempre na certeza. Que você opere 5 velas por dia, mas as 5 velas sempre na certeza. Você vai trabalhar menos e você vai lucrar mais. Com o tempo, você vai pegar essa mania de só operar na certeza e vai virar um hábito. E aí, velho, é o caso dos 20 dias e a gente viu que dá certo. A galera que fez a gestão lá, pelo menos os 20 dias, hoje em dia opera na gestão. Quer ver? Priscila, tá aí na área? Tá, né? Tô. Priscila, fala pra gente, você fez a gestão? Na verdade, eu já usava a planilha antes. Eu não participei do desafio, mas eu uso a planilha, mas eu não consigo dar 7 entradas seguidas às vezes. Mas você faz a gestão. Faço a gestão todos os dias. Mesmo com menos de 7 entradas, você ainda faz lucro. Sim, faço lucro, porque o que Você quebra a acontece? Eu banca? faço. Oi? Você quebra a banca? Não, E quando não quebra, quero. com muita dificuldade. Se você faz a gestão, se faz a planilha, gente, já é uma segurança. Você já está acostumado com aquilo. Então, a próxima confluência é o quê? É só operar sob razão. Então, só opera se você souber. Só operando se você souber, você já ganha mais um ponto no operacional. E aí você já está assertivo de novo. Beleza? E aí, com 20 dias fazendo só operando quando você tiver certeza, daqui a pouco virou mania sua. E você só vai operar quando tem certeza. Você não opera mais naquela velhinha que você gera uma dúvida. Então, você vai olhar movimentações, você vai começar a focar coisas com, vamos dizer, com bem mais refinado do que antes. E aí você não vai entrar em qualquer padrão. Beleza?
É o caso que eu contei da namorada, né? A menina vai lá e está acostumada a sair todo dia, baladeira, parará, parará, sai pra rua, pega qualquer uma. Mas a menininha que fica estudando em casa, que fica de boa, quando sai pra balada, vai focar só os caras com futuro, só os caras que têm nível. Então é a diferença. Quem vai se dar melhor na vida? Quem tá casando com um cara com nível ou quem tá casando com um cara que tá na balada enchendo a cara de cachaça e não tem responsabilidade? Beleza? É tudo assim. A intenção é sempre a gente trabalhar focado direto nessa certeza de operar, com essas três confluências, três confirmações que vão fazer com que eu opere. Ó, tá acontecendo aí uma velinha de baixa, uma velinha de força, ó, tá vendo? Ó? A movimentação dela para baixo. Primeira confluência para eu operar ela. Tá a favor da tendência. Show! Deixa eu jogar para a conta demo aqui, ver se eu consigo operar. Ó, tá a favor da tendência, né? Era uma vela de força. Agora tem, ó, explosão. Aí já era, deu gap, velho. Foi uma explosão, ó. A explosão gap bate e subiu. Só que não tem tanta força, ó. Tá travado, já ficou complicado, já não dá para operar. Vamos aguardar. Mas o que está acontecendo? Ó, pode se formar uma negação barra força para essa próxima vela. Então, acredito eu que possa se formar uma negação barra força por conta desse pavio, que ela bateu lá em cima e voltou. Já foi uma explosão, lembra? Bateu, vai voltar. Então, não, ó, com muita dificuldade chegaria aqui em cima. Vamos aguardar. Ó, provavelmente não rompa. O problema é que ela bateu nos 10 segundos iniciais. Mas vamos lá, tá? Estou aguardando para a próxima vela uma negação barra força, ou uma vela que me indique para baixa. Se essa vela acontecer, eu opero. Se não acontecer, não opero. Porque eu vou ter duas confluências, que é a negação barra força e a favor da tendência. Olha, a favor da tendência, negação barra força. Movimentação no final, tá tratorada. Três entradas. Vou esperar um pouquinho porque ela deu uma explodida para alta. Quero saber se ela não vai voltar. Dei até mole, ó, esperei demais. Mas vamos lá. Segura. Vamos detectar se tem força. Ó, se ela voltar lá em cima de novo, entrei para baixo. Vamos ver se ela vai voltar. O que aconteceu é que ela mudou a movimentação no meio da vela. Ó. Vamos ver se ela vai aceitar essa descida aí. No meio da vela, ela ficou explosiva. Começou a dar problema. Foi o caso lá. Aqui aconteceu mais ou menos o que a Jéssica falou, viu? Ela deu uma explosão, ficou sanfonando, desceu, e aí agora, ó, sanfonou, sanfonou, mostrou a intenção de baixa e agora pediu arrego. Pode dar certo? Pode dar certo, mas eu acho que pode dar errado também. Então, ó, tá? Não teve a terceira confluência não foi perfeita, mas deu certo, tá? Mas se eu opero com duas confluências e eu erro uma, aí já fica mais difícil, beleza? Então, tipo, mesmo com as três confluências, pode acontecer alguma coisa que vai dar merda. Se eu tirar três e operar com duas, vai ser menos uma confluência. Então, quanto mais confluências, melhores. Beleza? Próxima vela, ó. Tive uma negação de alta. Isso aqui foi uma negação de alta. Lembra que ela bateu e voltou? Primeira confluência. Segunda confluência a favor da tendência. Beleza? Terceira confluência. Vamos ver se aparece. Não tem formação de padrão. Movimentação. Não está a movimentação que a gente precisa. Tá? Tem uma confluência para não operar, que é aqui, ó. Um corpo com pavio. Então, uma reversão. Foi rompida? Por enquanto, sim, mas a movimentação está explosiva, não terminou nada ainda. Eu não posso falar se ela vai ser rompida realmente ou se ela vai voltar, porque não fechou o índice. Ó, beleza, ó. Teve uma intenção de força. Posso operar para baixa? Aí vamos começar a ver. Aí eu começo a medir. Ó, já tem um topo, já tem um fundo aqui, tá? Já tem zona de lateralização, zona de acumulação. Ó, tem uma zoninha de acumulação, mesmo que pequena aqui. Então, vocês começam a medir todo o risco e vocês vão segurar a operação, porque aquela operação que a gente deu aqui já estava complicada. Mas o principal de tudo é que a movimentação já estava complicada. A movimentação já começou a ficar indecisa. Então, esse foi o principal. A gente deu uma entrada aqui, só que ela deu uma movimentação tratorada de 3, 4 segundos só. Foi exatamente o que a Jéssica tinha perguntado. Ele explodiu, voltou, sanfonou e tentou operar lentamente. E não deu certo.
ficou naquela indecisão, naquela indecisão, naquela indecisão. Sorte que a gente tinha mais duas confluências que faziam com que a gente pudesse operar aquele fator ali, mas a terceira confluência que não foi cumprida, que era a movimentação, quase matou a gente. Então a gente tem que pensar que até na certeza, às vezes, a gente toma um loss porque a mudança é muito rápida. Se a mudança está muito rápida, é porque provavelmente vai lateralizar. Se está explodindo em duas etapas, se está sanfonando, gostei desse termo, gente. Posso usar o termo sanfonando para duas etapas? Ah, ficou Fala chique para mim. demais. Ficou show, né? Então, se está sanfonando, tá? Ele tende a lateralizar, ele tende a acertar. E aí, velho, já era, entendeu? Ó, Maria entrou no call. Por que que você entrou no call, Maria? Explica para nós. Pode falar, Maria. Ou escrever. Sanfonado. Vamos lá, vamos continuar só para finalizar, tá? Então, pessoal, finalizando, a gente viu três tipos de movimentações, tá? Esses três tipos de movimentações, né? A gente utiliza basicamente uma, que é a mais importante, que é a movimentação lenta, beleza? Na movimentação explosiva, se ela vier seguida de uma movimentação lenta, pode ser um grande indicativo para a gente operar em continuidade, que demonstra uma força aumentada, vamos dizer assim. Sanfonando, quando sanfona, acaba o forró, velho. Se sanfonar muito rápido, o forró acaba. Então não dá, vamos evitar, beleza? Por quê? Toda vez que sanfonar, a gente vai ter que deitar, vai ter que ficar retinho. Então, vai lateralizar, já era. Não tem tendência de alta nem de baixa. Show? Didaticamente falando, já criamos aí um operacional já. Show? Começou a dar esses problemas no gráfico, já é hora de saltar do gráfico e procurar outro. E eu vou sair para o gráfico e vou procurar, beleza? Como eu geralmente procuro gráficos aqui em tendência, tá? Eu vou abrir aqui, eu acho que eu já mostrei isso para vocês. E eu vou ver aqui, ó, nas tendências, beleza? Então, nessas tendências aqui, eu entro e vejo quem está com a maior tendência e o maior payout. Aqui, ó, está com a maior tendência de baixa, 1,94, com payout de 92. Eu vou para esse par. Provavelmente eu tenho uma tendência de baixa grande, tá? E o payout bom. Vou começar a avaliar. Está tentando sair de uma lateralização. O único problema é que não dá para operar esse aqui. Primeiro problema, ele está até demonstrando uma tentativa de forçar um índice a descer, só que está deixando pavios muito grande ainda. Então ele precisa sair da zona de lateralização, dessa zona de acumulação que está fazendo ele aqui. Só que ele está demonstrando força de baixa. Compensa a gente segurar um pouquinho ela. Vou fechar e vou marcar os limites. O meu fundo, que é aqui, na verdade é aqui, ó. Nossa, um pouco mais abaixo, tá? Então, ó, meu fundo aqui e o meu topo aqui, tá? Não economizem nisso. E aí eu vou ficar observando aqui o momento que ele vai sair. Aqui é uma referência de um possível local para eu operar, tá? Porque tem uma tendência, apesar da movimentação não estar lenta, mas ela está forçando para baixa. Ó, rompeu o índice que eu queria, então tocou no índice, eu vou observar ele, tá? Então já está aqui, ó. Eu vou ficar esperando, beleza? Bateu esse índice, rompeu esse índice, eu vou operar para ele. Vou operar logo que romper? Não, porque pode ser um pullback. Eu espero um pouquinho mais. E aí rompeu, saiu, tá? Ah, não consigo pegar, tá muito complicado. Não tem problema, demora um pouquinho mais, mas vai procurar um local com uma tendência. Então vai abrir seus pares, um a um, de cima para baixo. Vai procurar um que tem um gráfico, ó, definido embaixo. Opa, o SDBRL, definição de baixa. Vamos ver. Ó, pode ser. Ó, tendênciazinha. Agora o que que eu vou fazer aqui? Vou esperar um padrão aparecer. Ah, negação barra força é um padrão. Se aparecer negação barra força, eu opero a favor da tendência, eu opero para a próxima vela. Ah, movimentação explodida. É, tá complicado. Ah, limitação, que lembra que eu falei que não é mais limitação em 3, porque a maioria das velas não estão limitando só em 3. Pode ser? Pode ser. Que eu preciso observar agora, nos 10 segundos finais, ela está forçando para alta, mesmo que explodindo? Não, não tá mais. Ó,
Vela de força. Provável put. Vou operar? Eu vou operar para put, para ver. Vamos ver. Deu gap. Vamos ver. Podia ter esperado um pouquinho, pego aqui, ó. Ia ser mais assertivo. Mas vamos lá. Vamos observar. Ele está tentando buscar a força para baixa, ó. Ainda está tentando, ó. Está tentando para baixo. Ó, vamos ver quem vai ganhar essa briga. O que que faltou aqui? Tinham duas confluências, faltou a terceira confluência ainda, que era a movimentação. A chance de dar erro é grande, por quê? Porque faltou essa terceira confluência. A gente estava conversando, batendo papo, eu olhei e a gente não percebeu a movimentação. Por isso que precisa operar com muita calma e prestar atenção em todos os quesitos, tá vendo? Ó? Caguei para a movimentação, vai tomar um loss. Por quê? Não observei que a movimentação não estava forte, beleza? Mais o próximo erro, vamos ver. Ó, tinha um fundo aqui também. Ó, tinha um fundinho marcado aqui. Então, se tinha um fundo, primeira confluência para operar em call. Fundo, pode voltar. Segunda confluência, reversão, porque a movimentação estava explosiva. Tinha mais confluências para call do que para put. E aí a gente operou errado. Beleza? A análise, gente, é tudo. Parar e pensar e avaliar as situações é tudo. Consigo juntar tudo isso e avaliar tudo isso em pouco tempo? Não consigo, realmente não consigo. Mas eu também não preciso ficar operando toda hora. O que eu preciso? Parar no gráfico, olhar o gráfico, observar o que que esse gráfico está me falando e depois agir, tá? Nesse gráfico ele falou muito que ele, ó, rejeitou muito alta, parou de rejeitar alta e, ó, começou a rejeitar abaixo. E agora ele está procurando alta. Então agora eu preciso de um padrão que me convença a operar. Eu tenho até aqui que é o meu alvo de alta. Aqui eu tenho um limite, ó, tá? Então o que que acontece? Essa vela aqui me indica toda a possibilidade de alta do momento. Ó, para chegar lá, a movimentação está tratorada, ela está buscando essa alta. Bateu duas vezes já lá no topo, tá? Desceu um pouquinho, vou pegar ela. Não dá para pegar porque tá sem dinheiro, né? Não, dá sim. Perdi o tempo, perdi o gatilho. Mas podia ter pego ela um pouco mais aqui embaixo, aproveitando, observando que ela estava forçando a subida. Beleza? Ó, vamos ver se ele vai pegar. Deixar marcadinho aqui para a gente ver. Ó, já rompeu lá. Aonde eu botei, deixa só ele fechar que eu vou mostrar para vocês. Opa, derreteu, pegou lá em cima. Ó, cumpriu o alvo, rompeu, beleza? Aqui já era mais uma entrada para alta, por quê? Ó, só que a movimentação tá explosiva, não dá para acreditar nela. Essa entrada, por que que eu poderia acreditar até no meio da vela? Porque ele bateu, aqui tem um gapzinho, mas ele bateu nessa simetria, nesse travamento. Tem um gap, mas era para ser um travamento ali. E por várias vezes ele bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou. Então, se ele bateu e voltou, alguma força estava empurrando ele para cima. Então, a próxima vez que ele voltasse, que foi aquele momento, eu poderia ter dado entrada, que não colou porque não tinha valor na conta ali. Beleza? Então, pessoal, a dica é essa: observem a movimentação, o que que cada movimentação tendencia. E ela vai falar para você se o índice vai subir ou vai descer, tá? O que vai impedir um crescimento desse aqui, além da movimentação? Aí vai ser a simetria. Simetrias é papo para sexta-feira. Sexta-feira eu falo para vocês de simetria, tá? E aí a gente vai voltar a relembrar de simetrias, o que que ela, como que ela age em cada formato, tá? E como a gente vai operar para elas, beleza? Fechou, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, se não tem dúvida, agora a gente tem dívida. Eu vou botar 50 conto aqui no modo demo, tá? Mas, como prometido, duas entradas minhas e uma entrada de alguém da aula, beleza? Então, quem, por favor, quer fazer aí a primeira entrada, hoje vocês vão começar. Eu quero uma pessoa para fazer uma entrada, para a gente analisar aí o operacional.
Sugiro que todo mundo participe, tá, cara? Porque não é passar vergonha e errar, não, cara. Vergonha é você ficar aqui vendo 6 meses de aula e não conseguir ganhar dinheiro. Então, quando você botar a cara aqui para vir operar, você vai pegar o jeito e você vai aprender a operar, beleza? Não quero ninguém viciado em coisa. Michele, quer operar? Boa, Michele. Pode abrir seu áudio. Quero. Então, Opa, vamos tudo lá. bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá o Marcelo? Tá bem? Tá bem, tá aqui do meu lado. Show. Um E aí, abração, Renato? Marcelo. Tranquilo? Tranquilo? Você também, Então, velho. Michele, como que funciona? Agora você escolhe um par e vai me falar aqui, o SDBRL, vou operar para cal e a gente vai ficar aqui. Quando você falar entrei, eu vou entrar aqui, a gente vai observar se deu certo. Se deu certo, beleza, você vai me explicar por que que você acreditou que ia ser aquilo. Se der errado, você me fala e a gente tenta avaliar por que que errou, beleza? Beleza, beleza. Show Eu de só não bola. tô, como eu tô no celular, eu tô com o computador desligado. Posso olhar Uhum. pelo seu gráfico aí? Pode olhar. Vai ficar no Bem, SDBRL mesmo? podemos ficar nela, podemos ficar. Fechou. Deixa eu analisar ela aqui rapidinho, peraí. Hum. Aí, no caso, a macro dela tá de alta, né? Uhum. Tá, beleza. Tá. Eu. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que ela vai buscar o topo lá em cima, que é o último topo. Próxima vela. A próxima vela, deixa eu ver a movimentação. Seria. Ixi, explodiu, não. Ó, vou te dar uma dica. Então, se ela Lembra da, bater no centro. Pode falar. lembra da vela de descanso? Uma das Sim, regras da vela de descanso é que ela só tende a operar ali em continuidade se ela rompesse esse pavio da vela aqui. Aqui a gente tem um descanso. Mal feito, mas tem um descanso, tá? Aqui tá. foi uma negação, não foi uma intenção, então ele já negou. Aqui ele não teve força para chegar, mas o que você falou que ela vai buscar é fato, ó, porque ó, tá tentando buscar. O que você vai fazer agora é aproveitar a movimentação dessa vela para saber se ele vai romper aqui, porque já saiu do padrão de descanso, o descanso já morreu. Agora é outro Certo. operacional, beleza? O mais seguro é esperar ela romper, então, esse pavio, né? O mais seguro é você observar a movimentação desse aqui, ó. Hum. Virou uma vela de força ou negação barra força, posso operar. Não virou, não posso operar. 50% da vela eu mandaria um call ainda. Nessa. 50%, se negativar. É. Beleza. Vamos ver se ela vai negativar. E você vai falar, tá? Beleza. Danadinha já. Não, foi. Passou, né? Passou. Vamos medir as Aí, confluências, tá? Tendência de alta, show. show. Com a negação barra força, de certa forma, tá? Só que a movimentação dela não tá confluindo, tá? Indecisa, beleza? Então eu preciso de Sim. uma certeza muito grande para ela operar. Essa movimentação eu teria que operar no sentido contrário. Olha a chance chegando aí, ó. Ó. Se ela voltar no fundo, operei. Consegui o que eu queria. Vamos ver se ela vai subir agora? Vamos. Essa aí, Renato, também no caso caberia uma. Se caso, né, ela explodisse no pavio lá do topo, caberia a retração? Sim, né? O que aconteceu agora aí, ó, essa descida? Não, diminui um pouco o seu gráfico. Se ela Tem explodisse o aqui em topo aí, cima. certo? Isso. Se ela explodisse aí Aí nos retração, com 30, certeza. aí daria para pegar ela em cima também para É isso. retração, né?
Daria, olha o que aconteceu, porque a gente não esperou ela explodir tanto, ela explodiu pouco, ó. A explosão foi muito pequena. E, ó, tomamos loss. Qual foi o meu erro aqui? Ela não deu uma explosão significativa. Lembra que eu falei de 2 etapas? Uma explosão em 2 etapas, eu preciso pegar uma explosão mais significativa e operar nela. Quando pego qualquer explosão, ó, ela não foi confiável. E aí eu tomei na cabeça, tá? Ela não estava entre os 10 segundos iniciais e ela não foi uma explosão grande que eu detectei. A explosão, lembra que eu falei? A explosão, elas sempre são simétricas. Então, se você parar para ver, quando tem um movimento explosivo, a explosão sempre tem o mesmo tamanho. Lembra que eu medi no SDNR, quando ele ainda funcionava só de explosão, que a gente percebia que era sempre o mesmo tamanho? E aí as explosões que Sim. permaneciam, os pavios permaneciam quando tinha um pavio de um tamanho maior do que o que acontecia normalmente. Aqui eu dei qualquer explosão, e aí a gente tomou na cabeça, tá? Ó, tá fazendo um derretimento. Pode ser que faça uma negação barra força. Tava para operar em Rompeu continuidade. aí, né? Ó, não tem nada. Ó, a próxima zona de lateralização é bem aqui embaixo, tá? No caso Só aí, que Renato, esse rompimento que ela fez aí da simetria, daqui. isso, é, no caso ali não caberia, ainda não é seguro, tipo, para pegar como se fosse um pullback nessa aí. Tipo, se ele tivesse batido aí, talvez eu teria Preciso metido ver a venda agora. de novo. Preciso ver aqui agora. Agora eu poderia pegar um pullback se essa movimentação tivesse concisa para alta, tá? Uhum. E ela rompeu, ó, fiz toda a operação do pullback aqui, beleza? Vamos ver. Se houver um rompimento aqui, ó, tem que romper aqui, né? Esse aqui, vamos dizer, ó, pode ser um barramento aqui. Não, tem sorte aí, né? A única coisa que não está me dando confiança para operar em continuidade nesse gráfico é a movimentação. A movimentação dele está muito. Não entra, tá, pessoal? Eu vou entrar agora, mas ó, se eu entrar para continuidade aqui, ó, não tem garantia que ele vai descer, velho. Porque ele não, ó, ele fica toda hora subindo e voltando. Então eu não tenho confiança na movimentação desse gráfico. Eu sairia, tá? Deu certo aqui, mas na vela de descanso aqui, ó, a gente operou para uma vela de descanso e não deu certo. Então, tipo, não dá para respeitar o padrão, porque a movimentação não é a mesma movimentação que condiz com o que eu preciso operar no padrão. Aqui é a mesma coisa, ó. Pode ficar em alta, em alta, em alta direto. Eu posso estar aqui 59 segundos em alta. No último segundo ela despenca e eu tomo um loss. Que é o que acontece com muita gente. Por quê? Porque está operando na movimentação explosiva. E aí tem esse risco de voltar, tá? Ó, deu uma melhorada, voltou a faturar, então deu mais confiança. Ó, show. Ó, fez uma velinha de força que ainda daria até mais uma entrada aqui para alta, ó. Vamos ver. Vamos segurar, vamos ver se ele vai estabilizar. Ô, Renato, só que aí você não ficaria mais de olho porque tá chegando no topo, tipo, para ver se vai romper ou não? Então, Chegou no topo, mas né? uma tendência de alta é feita de rompimentos de topo. Uma tendência Sim. de baixa é feita de rompimentos de fundo. Então, se a movimentação está tratorada e ela fala que ela é favorável ao rompimento, se ela é uma movimentação que está tratorando para alta, ela tem que romper aquele topo. Então, se a movimentação está tratorada nessa vela, se ela veio nessa vela operando com a tratorada normal, eu não vou me preocupar. Por quê? Porque é natural que ela rompa a tendência, porque está rompendo um topo, para ela manter o crescimento. Beleza? Agora, se ela está com essa movimentação, ó, igual que ela veio indecisa, aí agora eu já começo a me comprometer, porque ela já está, ó, já passou, já rompeu, só que a movimentação não está boa. Aqui eu já não opero mais para alta. Por quê? Não teve rompimento. Já sei onde é o topo, e eu preciso agora que ele rompa o topo, tá? Por conta do finalzinho lá, do topo dele lá. Ele tem que continuar subindo, passar 25%, com movimentação lenta. Aí eu posso entrar para a próxima vela. Ah, e pode acontecer um pullback. Beleza, está com medo de pullback? Espera mais uma vela. Mas se essa vela não vier grande,
Aí você vai ter que esperar mais um próximo padrão aparecer. E a movimentação está junta. O problema é que a gente precisa ter 3 confluências perfeitinhas, batendo tudo juntinho, para a gente entrar no padrão certo. Perceberam que toda vez que eu entro num padrão e eu deixo de lado de observar alguma confluência, a gente toma um nós? Por quê? Porque eu Sim. não estou observando o 3 confluências. Porque é justamente para isso. Observo 3 confluências. Se eu errar uma, eu ainda tenho 2, eu tenho a maioria. Só que se do outro lado eu tenho 3 confluências, dessas 3, as 3 estão dando certo, eu tenho mais certeza de que vai ser put do que cal, por exemplo. E vai dar put, aí eu já era. Então, tipo, tem que entender o funcionamento de tudo para você decidir por uma tendência. Para eu não ter que pensar em call e put, eu vou pensar só aqui, nesse momento, em call. Então, o que eu preciso aqui? Que eu operar a favor da tendência, tá? Que me crie um padrão que seja apto para eu operar para cima e que a movimentação esteja a movimentação que eu possa obter rompimento desse aqui, que ele continue crescendo. A primeira tendência está sendo respeitada. A segunda tendência tem padrão? Por enquanto, não tem padrão. A terceira tendência tem movimentação? Vamos ver. Ó, tá tendo uma movimentação tratorada, não muito decisa, mas tá tendo uma movimentação tratorada, não tá mais tão explosiva como antes. Vamos aguardar. Preciso de um padrão, eu já tenho a tendência e a movimentação. E eu estou aguardando acontecer o fato. Quando no momento que eu tiver essa tendência aqui, 3 confluências que eu já sei quais são, eu opero. Eu já sei o que eu preciso, eu já estou na cabeça o que eu preciso. Agora eu estou só focado aqui. E geralmente eu estou com o dedo apertado aqui no gatilho para só eu soltar. Beleza? Não opera, tá, pessoal? Que eu vou soltar. Então, eu apertei o dedo no gatilho aqui, eu estou com o dedo no mouse segurado. Quando der, o que eu preciso que dê? O dedo do meio, lembra lá? O gatilho. Deu o gatilho, Gatilho. solta o dedo. E entra. Beleza? Não entra não, tá, pessoal? E aí eu vou esperar agora o personal definir se vai dar certo ou não. Beleza? É análise, filtro e o gatilho, que é o dedo do meio. Beleza? A análise fala se eu opero ou não opero. Opero? Ainda dá para operar. Movimentação tá boa, não tem pavio que me atrapalhe, nada, né? Filtro. Como eu vou operar? Eu sei que eu tenho que operar para cima, ó. Opero para cima, beleza? Ou respeitando algum padrão. E aí o padrão eu já tenho aqueles 7 padrões lá que eu vou pegar um deles e vou conhecer aqui e vou ter. Apareceu o padrão? Eu preciso agora do gatilho. O gatilho é o quê? É o momento certo. Quando é o momento certo? Quando eu cruzo 3 confluências. Estou aguardando, estou olhando aqui. A partir do momento que eu não encontrei 3 confluências, eu não vou entrar. Agora, no momento que eu encontrar essas 3 confluências, puf, eu vou entrar aqui e vou fazer a operação. Beleza? Se eu fizer isso, pode demorar um pouquinho. E voltar daqui a meia hora e fizer outro, e daqui a meia hora e fizer outro, daqui a meia hora e fizer outro, eu já consigo fazer dinheiro. Beleza? Ó, acabou dando certo aquele chute que eu dei lá, tá? Mas foi inconsciente. Ó, fez um padrãozinho de final de movimento e tá fazendo a movimentação tratorada para baixa. Já rompeu aqui, ó. Olha só como que rompeu, tá? Ele é feito de rompimento de topos, então ele vai descer para os fundos. Eu sei que ele não vai romper fundos, então aqui, ó, é meu limite. Ele não rompe fundos, porque ele está na tendência de alta. Se continuar tratorando, ele vai chegar até aqui. Agora eu vou descer e eu sei que eu posso descer até aqui. Tem uma vela de força sendo criada, a força está sendo demonstrada para baixo. Ó, travou nessa simetria. Vamos observar. Cresceu. É maior do que as 4 anteriores? Ó, essa vela é bem grandinha, então ela pode crescer mais. Beleza. Movimentação está tratorada. Ó, tá descendo com força. Opa, teve uma negaçãozinha no final só para sacanear, mas ó, desceu, voltou, entrei. Vamos ver, deu um delayzinho para ter voltado lá em cima. Vou aguardar. Renato, Oi. no caso, assim, nessa subida que ele está dando, por mais que ainda ele tenha espaço aí um pouco ainda para descer, mas ainda não Uhum. seria ainda mais seguro manter a compra, por mais que não entrasse nessa vela, vamos supor, mas que deixasse ele voltar a fazer a subida ou não? Então, raciocina comigo, tá? Ele é feito de rompimentos de topos, tá? Ele já rompeu lá.
Mas ele já rompeu bastante, viu que ele rompeu muito. Olha aqui, ó, o topo estava aqui. E a nossa preocupação era esse topo, lembra? Olha quanto Lembro. ele já subiu. Tem vela grande aqui, ó. Então ele já fez a movimentação, já está cansado, já subiu o máximo que ele tinha que subir. Concorda comigo? Já fez esforço. Fez um final de movimento. Depois do final de movimento, ó, a primeira confluência subiu muito. Segunda confluência, fez o final de movimento. Terceira confluência, pô, fez uma vela de força aqui. E ó, não é tão mal que esse. Tive 3 confluências perfeitas para eu operar. Eu operei e deu certo. Lembra das 3 confluências do pensamento? É sempre assim. Aproveita os padrões. Ó, aproveitei o padrão final de movimento, que fala o quê? Que no final de movimento eu opero no sentido contrário. Só que eu não operei, mas ó, é um padrão, tá aqui, tá anotado. Vamos lá, deixa eu desenhar para te mostrar. Vamos lá. Ó, para ver se esquematizado assim fica mais entendível. Primeira confluência, tendência, foi cumprida. Beleza? Segunda confluência, padrão, final de movimento, foi cumprida. Concorda comigo? Sim, sim. Terceira confluência, vela de força, que é maior do que essa aqui. Foi cumprida. Operei aqui. Tive o quê? Dessa vez, a gente cumpriu 3 confluências exatamente e deu certo. Legal. Mudar, Entendi. vira, botar mais uma confluência, a movimentação estava tratorada. Eu nem precisei dessa. Mas se eu botasse essa movimentação tratorada também, eu teria coisa. Então, aqui no final desse aqui, tem uma movimentação tratorada, ele foi. Tem até mais confluências. Quantas confluências para dar loja aqui? Não tem uma confluência que me convença da loja. Ó, tem pavio aqui? Não tem pavio. Como eu marquei aqui, ó, o meu topo é essa linhazinha aqui, que é a linha que a gente marcou a cabeça daquele topo lá, tá? A análise, gente, ela tem que ser feita assim, com calma. O problema é que a gente faz igual que eu estou operando aqui para vocês verem. A gente está tomando vários lotes, porque eu opero, penso em 2, 3 coisinhas e vou entrar. Ah, a movimentação não está muito boa, mas eu vou fazer um gatilho que ela vai entrar. Ah, eu posso esperar. Posso esperar, gente, eu posso esperar ela dar uma explosão em cima para pegar. Mas eu só opero explosão quando ela é perceptível. E aí volto lá na primeira coisa que eu falei na aula, que quando a gente tem um pavio, mesmo que esse pavio seja para a gente operar a favor da tendência, a gente não vai pegar esse pavio. Por quê? Porque a chance de operar é muito pequena. Por quê? Porque a movimentação está explosiva e ela tende a reverter. Foi exatamente o que aconteceu na entrada anterior que a gente tomou loja. Beleza? Entendi. Beleza. Tranquilo? Então, Bem pessoal, claro agora. 3 entradas foram feitas aí, o pessoal acho que entendeu, tá? Obrigado, boa noite. 10h30 a Ô, gente volta. Renato, Pode falar, uma última dúvida aí, ó. Tá fala vendo aí. aquele pavio da vela, depois uma bala de ouro verde, aí tem um pavio de uma outra verde, certo? Subindo. A 21 e penúltima vela. 32? 21 e 32. Deixa eu ver Essa aqui. vela aqui. 21 e 31, o pavio dela, essa aí. Aí tem Ah, aquela primeira vela vermelha descendo, ela travou exatamente no pavio aí dessa vela. Não correria o risco dela reverter a próxima vela vermelha? ela travou aqui. Não, embaixo. Aqui? Isso, aí, isso. Não travou aqui não, Exato, cara. isso. Ó, ela travou antes. E lembra que eu falei daquela explosão que ficou um pingolim bem pequenininho? Então, tipo, eu tenho Sim, mais força para baixa do que essa reversão aqui. Isso aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Mas quanto mais velocidade a gente tem, quanto menos tempo a gente age, mais velocidade a gente tem. Então funciona como se fosse um carro. Se eu pegar o meu carro e sair da minha garagem aqui, e eu tiver meia hora para sair da garagem, eu saio devagarzinho e eu posso vir tranquilo, e cada frenagem minha vai ser muito tranquila e eu vou sair. Se eu tiver 5 minutos para sair na minha garagem, eu vou sair um pouco mais rápido e ele vai dar uns baquezinhos. Então pode ser que o meu pneu derrape um pouquinho. E ele deu uma desviada, beleza? Se eu sair em 1 minuto da minha garagem, vai ser mais rápido ainda. Então ele vai deixar um rastro. Como eu vou falar? Eu esqueci o nome, gente. Desculpa. Peraí. Um chiado, vamos dizer assim. Um ruído. Lembrei, vai deixar um ruído. Esse pavio, quando ele é muito pequeno, em M1 eu sempre considero ruído. Por quê?
Porque pode acontecer de ser uma tentativa de frenagem que não funcionou. Ele só quis dar uma parada, mas ele desceu e voltou, entendeu? O índice ele não quis retrair, ele parou aqui, mas como ele tinha uma forçazinha, ele deu uma subidinha e voltou. É um amortecedor. Puf, fez isso aqui. Puf, voltou, tá? O que que aconteceu aqui? Eu observei a movimentação inteira. A vela veio tratando tranquilamente. Eu já tinha a primeira confluência, eu já tinha a segunda confluência, tá? E eu só precisava de uma terceira confluência. Essa segunda confluência, por si só, já me falava que eu podia operar aqui, né? Porque é a vela de final de movimento. Então, eu já podia ter operado aqui, mas não operei, tá? Quando essa vela eu fiquei observando, eu vi que ela desceu, 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 cresceu, e ela chegou aqui embaixo, mesmo ela tendo esse breve 2 segundinhos que ela bateu e voltou, tá? Ela não voltou muito, ela não foi uma coisa significativa. Se ela volta de um tamanho desse pavio aqui, ó, dessa vela de baixo, beleza, é até significativo, então eu posso levar em consideração. Mas ela voltou pouco. Assim como essa vela aqui também, ela fez a mesma coisa, ó, bem parecido os pavios, ó. Então pode ter sido uma dupla frenagem, só para trocar de vela mesmo, tá? É um ruído que as duas velas tiveram. Então, se você juntar as velas, você faz uma vela só, você consegue anular todas elas, então não vai sobrar pavio. Beleza, tranquilo, dá para colocar. Movimentação foi tratorada, a movimentação não explodiu, tá? Que era já a quarta confluência, dava para operar tranquilo, tá? Precisa ter calma e entender isso aí, tá? Como eu falei, às vezes um tracinho desse, um pavio pequeno desse não atrapalha, mas eu preciso o quê? Entender como foi o desenvolvimento da vela inteira. A vela desceu perfeita, tratorando a vida inteira. Um paviozinho desse, diante de uma tratoragem de tantos índices que saiu lá do 47, 49, 720, veio parar no 660, nossa, desceu pra caramba, tá? A gente pode considerar aquele pavio ali meio que não faz falta, não. Agora, se nessa vela começa a explodir dentro dela, começa a ter aquela inconsistência, o problema é quando tem a sanfonada. Quando tiver a sanfonada dentro da vela, você perde a confiança da vela, beleza? Se não tem sanfonada, pode ter um pavio desse pequenininho que beleza. Se tiver um pavio maior é porque teve a sanfonada. Aí ela vai bater e vai voltar. Show? Beleza, galera? Então, vou encerrar aqui, tá? E o travamento também é que é um negócio, né? Eu vou parar de falar sobre esse travamento em cima do outro, porque vai virar uma zona isso aí daqui a pouquinho, tá? Então, a simetria ela vai virar um espaço um pouquinho maior para facilitar até o nosso operacional, beleza? Mas vai dar tudo certo. Fechou? Galera, tenham todos uma boa noite. Quarta-feira, provavelmente Mindset, tá? Se não for Mindset, eu vou fazer alguma coisa de matemática, porque é a proposta, né? Pra gente também não ficar se estressando muito aqui. E sexta-feira eu falo para vocês de simetria, beleza? Lembrando que quarta-feira é só uma aula, tá? Obrigado a todos e até 10h30 aí quem voltar, beleza? Tchauzinho, a gente se fala mais tarde. Valeu, galera. Valeu, valeu, professor. Valeu.